Tema da aula de hoje: qual é a melhor idade para intervir em uma criança que precisa ou não de um tratamento ortodôntico ou ortopédico funcional? É interessante você saber por quê. Não é só o aluno que pergunta, não é só o dentista que quer saber. O paciente também quer. E se você quer ser diferente daquele dentista da esquina, daquele outro concorrente, você tem que saber explicar para o paciente. Eu quero! Nossa, cara, olha aqui. Então, entenda isso que nós vamos conversar hoje. Pegue a essência disso tudo e leve para dentro do seu consultório. Amanhã, na próxima avaliação que você for fazer, a hora que você for divulgar o seu trabalho, utilize tudo isso que nós vamos falar aqui hoje para mostrar para os pacientes que você está num nível diferente dos outros dentistas. Para algumas pessoas, quando você começa a falar que faz um tratamento num cliente, num pacientezinho de 2 a 3 anos, de 2 ou 3 anos, as pessoas podem até pensar que você é louco. Mas, nesse momento, você tem que, de repente, explicar para a pessoa ou perguntar para ela assim: você sabe realmente o que a ortopedia funcional dos maxilares faz? Porque nem sempre as pessoas sabem o que a ortopedia faz. Explica para eles, Flávia. Então, me dá o controle do ar. A ortopedia, ela estuda, trata e previne o desequilíbrio das bases ósseas e do sistema estomatognático. Esse é o mais forte do que E nessa hora, a gente não está falando de dente. A gente está falando de bases ósseas, a gente está falando daquela base que é a base de uma construção. Então, quando a gente fala de ortopedia, a gente não está falando de dente torto, a gente não está falando de posição de dente, a gente está falando da base, de uma especialidade que estuda e trata os desequilíbrios do sistema estomatognático. Perfeito, de maneira preventiva, curativa ou curativa com auxílio ou não de aparelhos. Pode ser que sim, não aos 2 anos, obviamente, né? Não aos 2 anos e meio, mas aos 2 anos, 2 anos e meio, a gente trata um paciente, a gente cura uma enfermidade que vai virar uma coisa muito pior lá na frente. A gente pode atuar nesse nível nobre, dessas crianças, atuando com uma forma de educação, não antes ainda de uma oclusopatia. Antes da criança ter a doença, muita gente já falou assim, já começa na amamentação. Sim, você orienta a amamentação. Claro que o odontopediatra tem muito mais formas de fazer isso, mas você vai orientar que a pessoa tem que amamentar. A gente orienta sobre a respiração, que com 2 anos você identifica se aquela criança está respirando ou não. Se ela não estiver respirando, você tem que encaminhar, não é que você vai tratar. Só que só de você identificar, explicar para os pais que aquela falta de respiração unicamente nasal, o que ela vai causar nessas crianças, você já está tratando, você está evitando uma doença. Encaminha para o otorrino que você já está curando. Agora vamos falar de vida real, vamos falar do nosso consultório? Presta atenção no que você vai fazer aqui na vida real. Porque vem cá, quando a gente começa a falar de prevenção, a gente começa a filosofar um pouco, tá? Presta atenção, e isso às vezes incomoda a gente. Quando eu via o meu professor falando assim, olha, a amamentação é muito importante, que não sei o que, eu ficava olhando aquilo e falava, gente, mas que papo de aranha, né? Porque na realidade, o que nós queremos? Nós queremos tratar o nosso paciente, receber por isso e pagar nossas contas. Esse é o ponto. Só que a gente tem que começar a pensar num outro nível que muitos não enxergam, que é nesse auxílio com essas crianças. E eu vou te contar qual que é a vantagem disso. Quando a gente fala de nível nobre, quando a gente fala de prevenção, a gente pode às vezes pensar assim, nossa, é muita filosofia para o meu gosto. Mas eu vou explicar para vocês por que não é e onde é que você pode capitalizar isso como um ativo para a sua vida. Olha que palavra. Eu acabei, gente, de construir uma frase linda. Quando eu falei capitalizar, você pensou em dinheiro. E quando eu falei como um ativo, é uma coisa que vale tanto quanto dinheiro e serve para sua vida.
como, por exemplo, a sua autoridade diante dos pais do seu paciente. Quando eu falo que nós devemos tratar o paciente muito jovem, inclusive desde a amamentação, nós não temos, às vezes, a capacidade de fazer um acompanhamento de odontopediatria para um recém-nascido. Mas nós temos profissionais que fazem isso. É importante, é nível nobre. É nível nobre de prevenção. Prevenir o quê? Problemas que podem acontecer no futuro. Inclusive articulares, inclusive ATM. Perfeito. Agora vejam só. Trazendo para o mundo dos ortodontistas, do clínico geral, dos profissionais que não têm a capacitação, por exemplo, dos odontopediatras, que eu acabei de falar mais cedo, são os nossos anjos que vão pegar esses anjinhos e vão orientá-los na amamentação e tudo mais. Imagina que chegou um paciente no nosso consultório e a mãe trouxe para olhar, porque hoje os pais e as mães estão realmente preocupados com aquela história assim, quanto mais cedo é melhor. Então ela leva o filho, que é o maior joia que ela tem, para que você possa avaliar o filho dela. Se você simplesmente é um ortodontista que olha somente os dentinhos, você de repente está com uma venda nos seus olhos e você não vai conseguir ver algumas coisas. Em primeiro lugar, no nível nobre, além dessa fase toda de amamentação que é absurdamente importante, você tem que observar, número 1. Quer seguir, Flávia? A respiração. Eu vou falando um, você fala o outro, pode ser? Porque eu falo demais, senão não deixa ela falar. E aí quando ela fala, eu cutuco, peço para ela ficar calada. Tá, a respiração. Gente, por que aquela criança de 2 ou 3 anos, porque a gente começou a falar que o tratamento pode começar com 2 ou 3 anos, não interessa a idade, o bicho tem que respirar pelo nariz a vida inteira, a partir da hora que ele nasce. Então vamos lá, a respiração ela é importante? É importante. Por que, tio Hélio? Porque se a criança não está respirando pelo nariz, ela não vai desenvolver os ossos do maxilar. O ar não entra pelo seio maxilar e não cria um desenvolvimento ideal da maxila. Ah, mas e se eu trato com 15 anos, eu faço uma disjunção? Beleza, show de bola. Pimenta no olho do outro é refresco. Porque essa criança, você poderia ter tirado ela dessa situação. Outra forma, nível nobre de prevenção, alimentação. A mania que os pais, as mães, as babás, enfim, as vovós têm de ficar amassando, colocando liquidificador, cozinhando demais. A gente precisa ensinar essas crianças a mastigarem desde a hora que esses dentinhos começam a irromper, tem que roer os alimentos. Se isso não acontecer, essa criança certamente vai ter uma maloclusão, ela vai ter uma mordida profunda, essa mandíbula não vai se desenvolver. A mastigação nessa hora, a alimentação, os alimentos próprios, secos, duros, fibrosos, tem que acontecer. E quem vai dizer isso? O odontopediatra ou o ortodontista que entende de ortopedia funcional e o ortopedista. Então quando alguém falar para você assim, quando é que eu preciso levar o meu filho para fazer um tratamento? Gente, orientação é tratamento, tá bom? Quando você vai ao médico, ele faz ali um exame, um diagnóstico, e ele te orienta, fala, olha, não coma tanto açúcar para diminuir a sua diabetes. Ele te tratou. O nutricionista não tinha emprego, né? Senão o nutricionista não teria nada para fazer na vida. Perfeito. É isso aí. Mas ainda continua. Então vejam a importância da alimentação, que a Flávia falou sobre os alimentos mais fibrosos. Secos, duros, fibrosos. E aqui na alimentação entra a amamentação e a mastigação bilateral. Não ao mesmo tempo. Mastigação igual dos dois lados. Tá. Você tem que orientar essa criança que ela precisa respirar. Ah, mas tadinho, ele é tão alérgico, não consegue respirar. Pega no colarinho da mãe e fala assim, tem que respirar. Tem que respirar pelo nariz. Ah, mas ele lá tem gato lá em casa. Põe o gato pra fora.
Não sei o que você vai fazer. Leva no torrinho, mas essa jogar pra criança fora. tem que respirar, porque ela não vai crescer de direito. Ótimo. E continuando no nível nobre, a higienização, óbvio, e a odontopediatria oportuna. Vem cá. Se essa criança tem uma cárie num dentinho, que de repente a mãe não viu, se essa criança tem ali um dentinho que a hora que ela mastiga de um lado dói, o que ela vai fazer? Ela vai mudar o lado de mastigação. Essa criança está em franco desenvolvimento, e a partir do momento que ela muda o lado de mastigação e de repente ela costuma mastigar de um lado só, ela vai desenvolver de um lado só. Você sabe por que essa criança ficou com essa face desse jeito? Vocês que estão aí sabem? Essa é um menino de quantos anos? 8 anos? Sei lá, talvez. 8, 9 anos? Por que ele ficou com essa face desse jeito? A gente tem como saber. O Pablo falou assim, a mandíbula está anteriorizada. Em relação, Pablo, em relação a essa maxila, a gente consegue observar que existe uma discrepância anteroposterior, sim, viu, Pablo? É muito importante, cara, que você saiba o seguinte, essa maxila, ela está realmente deprimida. Esse paciente, ele não cresceu amassando o rosto, faltou desenvolvimento. Olha lá, alguém falou aqui, faltou desenvolvimento do terço médio da face. Ó, pô, tá afiado, vai ser bom. Por quê? Wanderson. Por falta da respiração, que vocês aí já falaram também. Teve gente que falou deficiência da pré-maxila por falta de respiração nasal. Pouco desenvolvimento da maxila. Se essa criança tivesse tido a prevenção, aquela prevenção que a gente acabamos de falar, no nível nobre de prevenção, talvez ela não tivesse isso. É isso que nós queremos dizer. Perfeito, Flávio. É isso que a gente sempre quis dizer. Vocês entenderam que essa criança aqui, ó, com 9 anos, sei lá, 8 anos, quantos anos que tem essa Tem a dentadura mista já aí. Vocês perceberam o seguinte: se nós tivéssemos atendido, se essa criança tivesse vindo no consultório aos 3 anos de idade, nós teríamos feito um tratamento para ela, sabe qual? A gente teria dito para a mãe assim, olha, essa criança ela precisa respirar bem pelo nariz para desenvolver o terço médio da face. E agora, o que vai ter que ser feito para essa criança? Ou vai ter que ser feito ortopedia funcional, dependendo da discrepância anteroposterior que nós notarmos. É lógico que nós vamos pegar essa criança, nós vamos manipular ela em relação cêntrica e nós vamos observar o quanto ela voltou em relação aos incisivos, o quanto a gente conseguiu botar ela de topo ou não. De repente, se ela tem uma discrepância anteroposterior muito grande, acima de 3 milímetros, pode até acontecer de termos que fazer uma disjunção, uma tração reversa. É óbvio que a gente prefere muito mais tratar com ortopedia, porque vai ser um tratamento muito mais tranquilo e a gente vai atingir vários outros pontos do que a mecânica com disjunção e tração reversa. Por exemplo, a postura da língua, a própria selamento labial com respiração nasal. Tá? Mas a gente não sabe ainda. Nós temos, em algumas situações, que intervir, sim, com aparelhos. E aí nós já chamamos isso de nível inferior, que não é um nível tão nobre de prevenção. O nível inferior a gente pode até dividir ele em primário e secundário, tá? Presta atenção nisso, é importante. O nível primário, ele não depende de você colocar aparelho ainda. O que você faria num nível primário de prevenção? Você poderia fazer na dentadura decídua ou alguns dentes decíduos na dentadura mista. Você poderia fazer desgaste seletivo. Desde que sejam dentes decíduos, fique claro isso. Você poderia fazer uma orientação mastigatória de novo. De repente o paciente chegou agora. Vamos lá, vamos colocar na clínica. Desgaste seletivo. O que eu poderia fazer em relação a desgaste seletivo? Imagina que o seu pacientezinho está lá, chegou na sua clínica e ele tem uma mordida cruzada unilateral, onde ele toca um canino decíduo inferior com o superior e ele desvia a mandíbula. Será que se você fazer um pequeno desgaste seletivo nesse canino, fazendo com que ele se torne uma pequena rampa para que a hora que essa criança ocluir, ela não cruze a mordida, você já está
auxiliando de uma maneira tão fantástica, porque essa criança que cruza quando ela mastiga, ela vai se acostumar a mastigar de um lado só. E como a gente falou, segundo as leis planas de desenvolvimento, se essa criança mastigar de um lado só, ela vai desenvolver um crescimento assimétrico da face e das bases ósseas. Então, o desgaste seletivo é feito sim, pode ser feito em caninos descidos, pode ser em algum dente ter algum toque prematuro causando algum desvio. Então, é nos descidos sim. Então, tem alguém perguntando aí se é nos caninos, né? Perfeito. Ó, orientação mastigatória, sempre. Independente de que idade que o paciente chega no seu consultório. Alimentos secos, duros, fibrosos, mastigação igualzinho dos dois lados. Em relação à dimensão vertical, você pode receber um pacientezinho aí no seu consultório, de repente ele tem lá os seus 6 anos de idade, e você percebeu que a vida inteira ele não executou essa mastigação com alimento fibroso. Ele não aconteceu na boquinha dele o desenvolvimento que tinha que acontecer. Inclusive ele ficou com uma dimensão vertical alterada. Tem alguns pacientes que você vê que ele tem uma mordida profunda, enorme, onde a maxila cobre completamente os dentes da mandíbula. A mandíbula fica travada, não tem para onde ir. Essa criança não consegue fazer um movimento de lateralidade. Se você tentar fazer com ela, às vezes não consegue. E o que eu tenho que fazer? Eu posso cuidar da dimensão vertical dela? Posso. Através de aparelho ortopédico funcional, aquele que eu moldo, mando para o protético me manda? Nem sempre. Você pode, por exemplo, cuidar da dimensão vertical levantando um pouquinho através das pistas diretas para promover um desenvolvimento através dos movimentos livres da mandíbula. Nossa, tio Hélio, isso é muito complicado, hein? Gente, a hora que você começa a conversar com o seu paciente ou com a mãe do paciente, nesse nível, eles entendem, tá bom? Eles entendem. Tá legal? Isso aí, ó, desgastes seletivos em serviço público é uma ótima... Gente, desgastes seletivos e pistas diretas, isso muda o mundo. Se isso entrar na rede pública, no serviço público, o que nós vamos salvar de criança não está escrito, sabe? É fora do normal o que vai acontecer com o futuro dessas crianças. Então, tem que saber mesmo, libera esses movimentos. Vamos cuidar dessas crianças. Bia, é isso aí, fazer liberar os movimentos. Presta atenção nessa mordida aberta que você está vendo ali, mas esquece a mordida aberta, porque também agora eu quero falar do canino, onde tem essa seta verde. Esse canino está cruzado com o canino inferior. Eu vejo muitos profissionais que moldam a boquinha de um paciente como esse, coloca ali uma placa e põe uma mola para empurrar esse canino não sei para onde, fica às vezes 1 ano lutando com um canino descido desse, sendo que através de um plano inclinado feito com resina, que a gente pode, às vezes a gente chama de pista, só para eles entenderem, mas na verdade não é a pista mesmo, é um plano inclinado. Existe uma divergência de nomenclatura, sim, tá? Mas pode chamar de pista. Alguns profissionais não gostam que a gente chame esse plano inclinado do canino de pista, porque teoricamente a pista seria uma coisa lisa e plana, como a pista da estrada que você vai para sua cidade. Mas, gente, não vamos nos apegar a esses detalhes. Só salvem as crianças, independente. Faça a resina aí com o nome que você quiser. Se é pista, se é plano inclinado, se é o que quer que seja bloqueio, não importa. Só faça. Perfeito. E aí quando nós fazemos ali um plano inclinado nesse canino, ou então se você quiser pode chamar de pista, você vai perceber que essa boquinha começa a desenvolver melhor. Eu queria que você olhasse agora, aqui nessa imagem, eu sei, a gente sabe, gente que é um pouco pequeno aqui no aparelho de telefone, mas você pode olhar para o dente 63, que agora ele já está descruzado. E aí a hora que você começa a perceber que por conta de descruzar um dente como esse, essa criança começa a mastigar de maneira equilibrada dos dois lados, e essa maxila ela começa a desenvolver transversalmente. Sem disjunção? Sem aparelho? Sem. Mas como é que eu vou ganhar dinheiro? Você está
ganhando algo que vale muito mais do que dinheiro. Não, mas você vai cobrar bem para fazer isso também, né? Ainda vai cobrar muito bem, Perfeito. Faz no superior, por vestibular do superior. Tá, show. Desgastou o canino inferior? Desgasta sim. Pode fazer um leve desgastezinho, não é desgaste, né? Mas um leve desgaste. Um plano inclinado. Plano inclinado. Isso perfeito. Aí vejam o desenvolvimento dessa boquinha, gente. Ó, vamos escolher outra foto aqui. Veja o desenvolvimento dessa boquinha. Olha que bonito. Olha que gracinha. Nossa, tio Hélio, mas desenvolveu assim de uma hora para outra, desenvolveu. Fala para mim, isso para os pais tem ou não valor? Quando eu vou falar para o pai do meu paciente que eu vou fazer uma pista direta como essa, ou um plano inclinado, e eu mostro essas fotografias aqui para o pai, ele fala, cara, sério? E você não vai precisar colocar um aparelho agora, nesse minuto? Não, pai, não vou precisar. Isso, escuta aqui, isso tem um valor muito grande para os pais. Financeiro também. Eu gosto da resposta da pergunta que a Larissa perguntou aqui. Em quanto tempo? Na mesma hora. Descruza, entra com o dente cruzado no seu consultório e sai com o dente descruzado, com a mordida levemente aberta. Volta na foto em que você fez o plano inclinado para mostrar de novo. Só preciso ler da Soraya, porque eu não posso deixar isso passar. Soraya, show de bola. Olha, eu fiz em uma menina e funcionou super bem. Ganhei a família inteira com pacientes fiéis. Ó, só uma coisa importante, deixa eu contar. E eu vou mostrar uma face aqui agora, um rosto de um paciente aqui agora, que ele não precisava ter ficado assim. Ou se ele tivesse que ficar assim por algum outro fator, talvez ele ficasse muito menos do que tá, do jeito que tá agora. Tá? Eu vou mostrar para vocês. Só quero dizer uma coisa. Isso que nós estamos falando aqui hoje, gente, são coisas que pouquíssimos profissionais olham para esse lado, tá? Nós ortodontistas temos o hábito de trabalhar como mecânicos. Não tem nada errado nisso, só estou fazendo um comentário e constatando um fato. Eu sei que talvez algum dia, depois que você se encantar, talvez você queira fazer uma especialização nisso. É fantástico, mas você não precisa ser especialista agora. Porque hoje, aqui nessa aula, você já percebeu que você pode mudar a vida de uma criança. Você pode, por exemplo, evitar que essa criança fique com o rosto desse jeitinho aqui, tá? Aquela mordida cruzada que vocês viram de outro paciente, se ela persistir e você não fizer nada, agora, com 2 anos e meio, 3 anos, você já vê se a mordida está cruzada. Porque a gente estava falando lá de nível nobre de prevenção, no caso de não haver uma oclusopatia. Perfeito. Aí você vai orientar e tudo que nós falamos. Mas, se você identificou uma criança de 2 anos e meio, 3 anos, que já tem uma mordida cruzada, você tem que intervir com esses planos inclinados, com pistas diretas, porque senão essa criança pode ficar dessa forma. Aí, que vocês estão vendo na tela. E pior, a face assimétrica, porque quando eu tenho uma mordida cruzada tão pequenininho, acaba que essa criança tem a tendência a mastigar, não que seja uma certeza, né, um sempre, mas na grande maioria das vezes a criança mastiga mais de um lado. Mastigando mais de um lado, as leis planas explicam perfeitamente isso que vocês estão vendo aí. Esse plano oclusal já é mais alto do lado de trabalho, do lado que ele mastiga, o lado direito, que é o lado de balanceio, a mandíbula mais longa. Isso, claro que isso é uma simetria muito grande para uma criança tão pequena. Talvez só a mastigação não tenha causado isso, tá, gente? A gente também não vai achar que todo mundo que mastiga de um lado só vai ficar com o rosto desse jeito. Tem outros fatores também envolvidos, mas a mastigação pode agravar uma face dessa ou já começar a mastigação unilateral ou que causada pela mordida cruzada, já agravar ou causar uma leve assimetria nessa idade. Perfeito. Olha a pergunta, Flávia. As pistas diretas ainda funcionam em crianças de 5 anos de idade? Claro, dentadura decídua. As pistas diretas, Dr. Pedro Planas ensina a fazer em dentes decíduos, tá bom? Então, enquanto houver dente decíduo, pode haver uma pista direta. Deixa eu contar uma coisa para vocês. A gente que é ortodontista, no começo da nossa especialidade, a gente morre de medo de fazer, por exemplo, exodontias de pré-molares.
tá? A gente morre de medo de fazer exodontia. E às vezes a gente faz algumas besteiras. Vê se vocês concordam comigo, hein? E às vezes a gente faz alguns planejamentos e comete alguns erros pelo medo de fazer a exodontia. Eu me lembro de um dia que um professor, eu tinha que fazer a exodontia de pré-molar num paciente, era biprotruse, e tem outras coisas também que tinha que ter sido feito em outros pacientes, mas eu vou focar nessa que eu me lembrei agora. E eu me lembro de um professor meu falar assim, falou, olha, o paciente é biprotruse, ele precisa das exodontias para ele ficar com uma face legal. Já era um paciente adulto, não ia tratar com ortopedia nem nada, porque o paciente tinha 40 anos de idade. E aí ele pegou e falou assim para mim, olha, eu falei, eu tenho medo, eu não quero fazer, eu quero só alinhar e nivelar. Isso é um nível de pensamento só no seu próprio umbigo, tá? Eu pensava só em mim. Por quê? Fugir do medo. Tratar da forma mais simples, fugindo do meu medo. Esse professor, como era um cara bem mais experiente, na época eu tinha 30 anos de idade, ele já tinha quase 60, ele olhou para mim e falou assim, você não tem o direito de negar para o seu paciente o melhor tratamento só por conta de uma deficiência sua. Eu falo isso sempre porque essa frase ficou gravada na minha cabeça durante muito tempo. Então, hoje eu vejo que, por exemplo, se chega um paciente de 2 anos do seu consultório, você tem que saber o que fazer. Se chega um de 10, você tem que saber o que fazer. Você não tem o direito de negar para ele um tratamento ou o melhor tratamento por um problema ou por uma falta de desenvolver uma habilidade que você é a pessoa ou a melhor pessoa para desenvolver essa habilidade. Você fez uma faculdade de odontologia. Ninguém melhor que você para fazer. Até porque você está identificando aquele problema ali. Muito bem. Ó, a gente ficou feliz pra caramba de vir aqui. Então, para responder a pergunta, qual é a idade que eu devo começar a tratar os meus pacientes? A partir do momento que você percebeu qualquer coisa, ou mesmo que ele não tenha nada, você já está tratando, orientando. A partir do momento que você começar a orientar os pais, um pai vai falar assim, cara, eu levei meu filho na doutora tal e ela me orientou de tal forma que eu vou evitar problemas com meu filho. Gente, nós já tivemos pacientes, escuta essa aqui que também é legal, hein? Nós já tivemos pacientes que a mãe levou com, 4 anos de idade. A gente começou a orientar. O pai e a mãe falavam assim, doutor, não tem que pôr o aparelho? Não, calma, não é agora. Calma, não é agora. E foi fazer somente um alinhamento e nivelamento quando esse cara tinha 18 anos de idade. O Hélio, mas e aí? O que você ganhou com isso? Você ganhou dinheiro? Cara. Nas consultas todas que eles vieram, ganhou. E toda a indicação que essas pessoas trouxeram, se o problema for dinheiro, é muito bom. Tá? Tem 2 tipos de clientes no mundo. Tem um cliente que é o cliente, Flávia, que ele chama-se incomodado. É aquele cliente que já tem uma dor, ele já tem alguma coisa que incomoda ele. E ele, por exemplo, se ele tem um dente quebrado, ele vai para o Google e ele digita assim, dente quebrado, como consertar? E provavelmente ele vai achar um dentista. E tem um outro tipo de cliente, gente, que é o cliente que chama tranquilo. Você sabe qual é o cliente tranquilo? É aquele que não sabe que se ele deixar aquele dente quebrado, aquele dente vai dar um canal. Então ele simplesmente, ele precisa de você conscientizando. Cara, vai para a rede social e conscientiza os pais que eles podem evitar problemas para o futuro. Você está fazendo 2 coisas fantásticas. 2. Você está fazendo uma coisa que é o bem para essa molecada. E você está fazendo outra coisa, que é, você está trazendo um monte de gente para o seu consultório que ninguém tá concorrendo por elas, por enquanto.